bom dia a todos que estão aí. Muito bom dia, seja bem-vindo. Vamos começar o bom dia com um som aqui para ver se alguém tem essa memória afetiva. Ó. In a minute, Mom. Hello? Where are you? You're missing it. Get down here right now. Where are you? Al- We're in the house. You have 5 minutes. Alguém já ouviu aquele som da internet de escada? Internet de escada na vida. Alguém aí já ouviu? Me fala aí. Se não ouviu, eu estou aqui denunciando a minha idade. A internet de escada pertence à minha geração. Então, muito bom dia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Ana Godoy e ajudo as pessoas a escrever um artigo científico em um mês. E hoje eu vou mostrar para vocês as ferramentas que a gente pode utilizar. E porque eu comecei esse nosso encontro com a internet de escada, gente, por que é tão importante a gente saber isso? Porque há alguns anos atrás, na época aí nos anos 2000, a gente utilizava a internet de escada como um mecanismo de busca e de informação. Então eu me lembro que eu estava na graduação, na universidade, e que na minha casa tinha só um computador, aquele computador do tipo desktop, e eu sentava ali naquele computador no final de semana, depois de 2 horas da tarde, até no máximo meia-noite de domingo para fazer o meu trabalho. E o que isso tem relação com o que a gente vai discutir hoje? Tem relação de que naquele momento eu tinha acesso a uma internet que a gente considera hoje precária, mas que viabilizava informação. Mas lá na época da minha mãe, não sei se vai ser da época de vocês também, mais uma vez denunciando a idade aí, usava a Barça. Se você não sabe o que é a Barça, vai saber hoje. A Barça era aqueles livros, né, que se tinha ali e que a pessoa batia de porta em porta vendendo ali aquele livro para que você pudesse, enciclopédias ali para que você pudesse estudar. Então, o acesso à informação era só por meio da Barça. Hoje nós estamos na era digital que com o seu celular e com as redes sociais você acessa cada vez mais informação de uma maneira mais rápida. Então a rede social também hoje é uma fonte de informação. É tão interessante a gente pensar nisso porque são ferramentas que a gente adota, que a gente trabalha, que a gente executa para o nosso dia a dia. E quando nós estamos escrevendo cientificamente, não pode ser diferente. Por quê? Eu preciso otimizar o meu tempo. Gente, tempo é algo super precioso. Se eu não uso as ferramentas a meu favor, eu não vou fazer o que precisa ser feito, eu não vou conduzir a pesquisa da forma que precisa. Quando eu penso cientificamente em algo, eu preciso pensar como eu posso fazer isso com uma qualidade melhor, otimizando o meu tempo, escolhendo as ferramentas corretas. Rebeca, que saudade! Então, pensar cientificamente é você pensar como você faz isso de uma maneira mais acelerada. Mas não é mais acelerada no sentido de que eu quero ser mais produtivo para eu terminar logo? Não, é mais acelerado no sentido de que você precisa otimizar o seu tempo com as ferramentas que existem. A primeira ferramenta que eu quero falar para vocês, que é uma ferramenta muito utilizada pelas pessoas, mas que ainda não tem a sua utilização máxima, não tem o seu potencial máximo de utilização, gente, é o navegador da internet. Nossa, mas isso aí eu já sei que o navegador da internet é realmente ali a busca máxima que eu posso fazer em potencial. Mas quando nós estamos falando de ciência, a gente não pode usar o navegador da internet contra a gente. E quando é que a gente usa cientificamente o navegador da internet contra a gente? E parece que não é. A gente acha, nossa, isso aqui tá sensacional. E na realidade não. É quando nós vamos para o Google, por exemplo, e fazemos uma busca.
de um determinado assunto e fazemos essa busca de forma desorganizada, em que as ideias não estão centradas. Como é isso, Ana, que as ideias não estão organizadas? Eu chego no meu navegador da internet e coloco, por exemplo, que eu quero estudar um tema. Vamos supor que esse tema seja a intensidade da luz solar e câncer de pele. Esse é um tema que eu quero estudar, me interessa, então coloco lá. Intensidade da luz solar e câncer de pele. Quando eu faço esse recorte, quando eu faço isso, vem uma série de informações. Informações que podem ser algumas científicas e outras que não são científicas. Então, quando você aplica isso, quando você faz isso, você não está usando a ferramenta a seu favor. Por quê? Você está trazendo tudo que existe e você não consegue otimizar o seu tempo na hora de identificar o que é necessário. Quando você não consegue otimizar o seu tempo na hora de identificar o que é necessário, você está perdendo tempo. E tempo é precioso. Então, um caminho que você precisa adotar é: deixa eu estruturar aquilo que eu quero de uma forma mais objetiva e buscar, cientificamente falando, em uma fonte confiável. Então, você vai buscar uma base de dados e, a partir de uma base de dados, você vai colocar aquele tema que você tem interesse. Por que é tão importante você fazer isso? Você aplicar isso na sua prática? Na hora, você vai conseguir focar em artigos científicos. Eu não estou falando em buscas gerais, tá, gente? Buscas gerais têm outra finalidade. Eu estou falando em ferramentas de pesquisa e como você direciona isso de maneira mais prática. Então, outro dia eu tinha uma aluna que virou para mim e falou assim: Ana, eu achei pouquíssimos artigos sobre esse tema. E era um tema bem popular. Aí eu falei, poucos artigos, aí já fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né? Eu falei, oxe, tem alguma coisa errada aí nessa história aí. E aí, com isso, eu falei, não, peraí, me explica aqui como que você fez. Eu fui lá no Google e coloquei somente o tema que eu estava querendo verificar, parto humanizado. Parto humanizado tem muita coisa hoje já publicada sobre parto humanizado. Botei lá parto humanizado e eu só achei isso aqui. Quando a gente foi para um processo de explosão de busca, o que é essa explosão de busca? Quando a gente vai dentro de um lugar específico e coloca os termos necessários e busca aquilo que precisa, ela localizou os artigos que ela precisava. Então, gente, cuidado! O navegador da internet é uma ferramenta muito importante, mas a gente precisa utilizar de forma aplicada à nossa realidade. Nós precisamos estruturar isso de uma maneira mais objetiva e clara. Então, todas as vezes que eu penso em ciência, eu penso em objetividade, tá bom? Cuidado para não confundir objetividade com o processo de estresse emocional, ansiedade, não. Eu estou falando objetividade você ter clareza do que você quer. Segunda ferramenta que a gente precisa utilizar e que muitas pessoas têm dificuldade. Gente, não é fora da realidade. Eu vejo hoje cada vez mais as pessoas fazendo cursos dessa ferramenta, que é o editor de texto, o Word ou LibreOffice, tá? E o que é esse editor de texto? É um lugar, é um caminho em que a gente consegue, de forma mais prática e objetiva, produzir o nosso trabalho. Então, vocês sabiam que no editor de texto você pode organizar de um modo que todo o seu trabalho já fique pré-formatado? Quem sabia disso? Quem sabia disso? Me fala aqui no bate-papo se alguém sabia disso aqui no YouTube, no Instagram. Que você pode deixar o seu trabalho todo pré-formatado, de modo que consiga já ter um padrão estabelecido. Porque algumas pessoas não sabem disso. Acho que muitas. E aí, o que você faz? Você todas as vezes fica formatando seu trabalho do zero. Fica fazendo do zero a formatação.
Então, o editor de texto é uma outra ferramenta que nós precisamos explorar de uma maneira mais objetiva. E aí eu acho que é tão interessante quando a gente fala assim, você sabe fazer isso no Word? Não, não sei não. E a gente precisa aprender o básico do Word ou do editor de texto para deixar já pré-formatado. Então, se você, por exemplo, está na universidade e faz muitos trabalhos na regra da ABNT, você já pode deixar pré-formatado um modelo ali, conforme algumas normativas que você quer, para que aquilo já se aplique e replique em outros modelos. Então, você precisa o quê? Usar a ferramenta a seu favor. Você vai tirar um momento para deixar isso organizado e daquele momento que você já deixa organizado, você não vai precisar ficar reformatando do zero todas as vezes. Já vai ter ali um modelo pré-formatado e aí você vai fazer o quê? Você vai somente revisar e alinhar. E isso faz com que você ganhe tempo. Então, às vezes, a gente vai gastar, vamos supor, 1 ou 2 horas colocando o modelo, deixando o modelo pré-definido. E aí, depois disso, que você tiver isso aí pré-definido, você não vai gastar mais tanto tempo assim. Então, usar ferramentas a nosso favor é importantíssimo na hora da gente pensar cientificamente, na hora da gente entender isso. E o Word, gente, é realmente uma ferramenta que as pessoas não usam. Eu vejo as dificuldades, por exemplo, de se criar uma tabela no Word ou de se criar um gráfico no Word. Então, a gente precisa, sim, se familiarizar com essa ferramenta, estar próximo dessa ferramenta, para a gente conseguir entender de maneira mais prática e objetiva aquilo que a gente precisa executar. Então, cientificamente, nós estamos trabalhando o quê? Com um avanço de etapas. A gente está trabalhando com ferramentas que vão ajudar a gente nessa construção de forma mais objetiva. Agora, um outro tipo de ferramenta que é muito, muito importante. Quem aí tem dificuldade com referências? Alguém tem dificuldade com referências? Me contem aí se alguém tem dificuldade com referências. Roberta colocou aqui, fica bem mais fácil, mas se não me engano, houve mudança nas regras da ABNT, corrija se eu estiver atrasado nesse quesito. Sempre muda, essa regra, ela sempre muda, sempre acontece essa mudança. Mas pelo fato de acontecer essa mudança, a gente vai fazendo adaptações dentro do próprio Word conforme aquela mudança. É uma mudança normalmente anual, a cada 2 anos. Então, imagine, se você faz muitos trabalhos, já vai estar lá pré-definido. Aqui, em relação às referências, tem dificuldade. A Paula colocou, não deixe que descobrir o Mendeley. Então, Paula, você tem dificuldade com o Mendeley? Ele desformata umas referências de vez em quando, dá um errinho de vez em quando. Me conta aí se você tem essa dificuldade. Então, é importante a gente perceber que existe um gerenciador de referências. E nós temos 3 tipos de gerenciadores de referências. Temos o Mendeley, que a Paula já falou, temos o EndNote. E temos o Zotero. Por que eu tô falando dessa animação toda do Zotero? Porque o Zotero evita esse problema, Paula, 2 vezes sim, do Mendeley e do EndNote. O Zotero é a ferramenta que menos dá problema na hora de você organizar as referências. É uma ferramenta gratuita. O EndNote, a depender do tipo de referência, tem algum bug no programa que a referência ela fica completamente desformatada, ela fica completamente desorganizada. Então, por exemplo, você colocou aqui o ano da publicação, o autor, os colaboradores, o título. Se o título tiver 2 pontos, ele na lista de referências fica ali desconfigurado. Se o autor quis colocar assim, por exemplo, estou avaliando anemia materna e baixo peso ao nascer. 2 pontos, um estudo de coorte, teoricamente. Então, ele desconfigura isso. É alguma questão que todas as vezes você tem que revisar com o máximo de detalhes. O Mendeley também, às vezes, não traz essa configuração da melhor forma possível. Mas, Ana, é ruim usar o Mendeley Editor? Não, é melhor do que fazer manual. Por muito e muito tempo eu fiz referência manualmente. E aí era assim, eu mandava para uma revista o artigo,
A referência era Vancouver, que é aquela com numeração. Aí eu mandava para outra revista, era a BNT, então tinha que mudar. Agora imagina, eu demorava umas 3, 4 horas mudando isso e tendo atenção para ver se estava certo. E tem um detalhe, na BNT é de um jeito o estilo, na Vancouver é de outro jeito. Então você precisa ter isso para otimizar o seu tempo de maneira prática e objetiva. Então, o Zotero, ele é hoje, do ponto de vista prático, a melhor ferramenta. Pode ser que amanhã mude? Pode ser que amanhã seja outra ferramenta. Mas o Zotero hoje, ele supera o Mendeley e supera o EndNote e não é tão difícil. E sabe o que é mais legal desses gerenciadores de referência na nossa prática, no nosso dia a dia? É que assim, você está aqui no navegador da internet. E aí, nesse navegador da internet, você está fazendo o quê? Olhando o seu artigo. Você olhou, poxa, que artigo massa! Pode ter um plugin do Google Chrome que vai estar ali conectado e você vai clicar. Quando você clica, ele vai salvar automaticamente o artigo no seu computador. Baixar o PDF, colocar dentro do gerenciador para quando você quiser ler, você poder falar, ler, falar ali com você mesmo, né? Discutir sobre esse ponto. Então a gente começa a desconstruir isso de que a referência precisa ser feita manualmente ou precisa ser feita de um modo difícil, porque coisa chata é fazer referência, gente. Nossa, é chato demais, mas é necessário. Então você precisa perceber isso. E com essa ferramenta, a gente consegue evitar erros que normalmente a gente acha que não tem nada de demais. Como, por exemplo, muitas vezes a gente fica com preguiça de colocar o link do artigo. Esse link do artigo é muito importante, porque a gente vai conseguir visualizar de maneira mais prática e objetiva o artigo na lista de referências. E a gente fica com preguiça, eu não vou procurar esse link aqui não, para colocar não. Aí você manda para a revista. Quando você chega na revista, pronto. Deu problema, a revista volta, pega esses artigos todos aqui e coloca o link. E aí, com o gerenciador de referência, você já consegue organizar isso. Ele tem extensão para usar no Google Docs? Sim, tem sim. Então, você consegue colocar lá no Google Docs e você consegue trabalhar compartilhado. E essa é outra ferramenta super importante que eu queria falar para vocês, já conectando com essa questão do gerenciador de referências, que é usar o Google Docs, o documento compartilhado, especialmente quando você está criando ali um artigo. Os meus orientandos da residência, todos eles têm um Google Docs compartilhado comigo, com o Zotero, a extensão do Zotero instalada. E por que é legal isso, gente? Porque a gente vai interagir em tempo real. Interagir em tempo real facilita quando você quer melhorar a sua comunicação com quem revisa o seu trabalho, com quem vai ler, com quem vai avaliar. Então, quando você usa o Google Docs ou tem outros, tá, gente? Tem um OneDrive, por exemplo, que você pode utilizar, que esse é da Microsoft, também compartilhado. Eu gosto mais do Google Docs, porque eu acho mais fácil de manusear, mas eu tenho um co-orientante de doutorado que ele adora utilizar o OneDrive, que é o da Microsoft. Então, você pode utilizar aquele que você tem, tá? E o que é que você consegue fazer? É você ter um documento compartilhado com as pessoas que vão colaborar na produção científica. E o legal é que lá fica registrado todas as modificações que você fez. Também você coloca os seus comentários e tem um bate-papo online. Então, às vezes, você tá aqui, você vê a foto da pessoa aqui em cima, as fotinhas, e você manda um recadinho lá e conversa com ela, discute pelo trabalho.
é uma ferramenta muito útil quando você vai fazer um trabalho em grupo, em que você consegue fazer isso. E poucas pessoas utilizam, poucas pessoas sabem manusear o Google Docs na prática. Então, é importante a gente entender essas ferramentas como um caminho prático. Agora, essas ferramentas que eu falei para vocês são ferramentas assim, básicas, são ferramentas essenciais. É só o que é essencial nessa nossa jornada de construção científica, tá? Agora eu quero falar para vocês de ferramentas não essenciais, mas que são ferramentas que ajudam a gente no nosso processo de criação científica, de organização do trabalho e daquilo que a gente precisa fazer. E por que não é essencial? Porque em alguns lugares você vai conseguir executar isso de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais, talvez até prática para você, mas você não vai avançar uma etapa do uso da ferramenta mais elaborada. Então, uma ferramenta essencial é você, por exemplo, utilizar uma ferramenta não essencial, na realidade, é você utilizar um programa estatístico. Ai, Ana, um programa estatístico vou dar um exemplo prático aqui. Quando a gente pensa em fazer algum tipo de análise de dados, de ter algum tipo de resultado, a gente pode utilizar planilhas Google, que é super fácil de usar. A gente pode utilizar o Excel também, que é super fácil de utilizar. E você pode, sim, conduzir as suas análises de dados dentro desses programas, que vai do básico até o mais avançado, tipo de análise mais avançada. Pode, não tem problema nenhum. Mas você, nesses programas, que são programas essenciais que a gente precisa aprender a mexer, você vai ter mais dificuldade do que se você utilizar um programa estatístico voltado para o tipo de análise que você quer. Então, é tão interessante, por exemplo, quando eu vejo os meus alunos aprendendo a mexer no App Info, que é um programa estatístico que eu chamo de não essencial, para quem está começando, tá, gente? Tudo isso é para quem está começando essa jornada científica. Então, quando você usa esse tal programa AppInfo, você consegue gerar um formulário, preencher os dados do formulário e conduzir a análise de dados dentro do próprio programa. Ah, Ana, mas no Google Forms eu posso gerar um formulário também e eu posso conduzir análise nas planilhas. Pode sim. Mas com o AppInfo você tem análises mais robustas. Você consegue fazer isso de uma maneira mais fácil quando você aprende a mexer com essas ferramentas. Então, é um tipo de programa, por exemplo, que a gente pode utilizar para uma fase da nossa pesquisa, que é o cálculo do tamanho da amostra. Dependendo da pesquisa que você esteja conduzindo, que você esteja fazendo, você precisa fazer esse cálculo mínimo de tamanho de amostra. Por que esse cálculo? Para a gente conseguir entender. O nome é AppInfo. EPIINFO. Então, com isso, você vai ter um programa que é gratuito, que você consegue utilizar para fazer as suas análises. Então, por exemplo, quem quer calcular uma tal medida aí que chama odds ratio, não sei para onde eu vou com essa medida, o AppInfo é um programa super fácil para você fazer isso de uma maneira mais prática e de uma maneira mais objetiva. Uma outra ferramenta muito importante que você pode utilizar vou colocar aqui no YouTube, AppInfo. Coloquei aqui, AppInfo. Uma outra ferramenta muito legal é para leitura de títulos e resumos. Por que eu estou falando leitura de títulos e resumos? Você faz uma busca de artigos e aí, deixa eu colocar aqui, AppInfo. AppInfo. Vou colocar aqui. Então, você faz uma leitura de títulos e resumos. Por exemplo, você quer identificar aqueles artigos
essenciais para você, aqueles artigos que são bons, aqueles artigos que realmente vai ser muito legal para o seu processo de trabalho. E aí, como é que eu faço isso? Porque no gerenciador de referências, você vai ter todas as referências ali postas, você vai poder ler, mas você não vai conseguir ali ter um espaço para dizer, esse eu quero, esse eu não quero. Talvez te dê muito trabalho você fazer essa conexão. Então, existe um sistema web, uma aplicação web muito popular para quem conduz revisões sistemáticas, que é o Ryan, ou Ryan. O que é? Vou até colocar logo aqui no YouTube. O que é essa aplicação web? É um caminho para a gente pegar todos os nossos trabalhos ou os trabalhos que a gente quer ler, colocar nesse sistemazinho, nessa aplicação web, baixar esse aplicativo no seu celular e aí você vai ler e vai dizer, esse artigo me interessa. Opa, sim, vou selecionar. Esse aqui não me interessa, não. Então, deixa eu colocar ele aqui de lado, que isso aqui não me interessa, não. Vou colocar não. Esse aqui talvez me interesse. Então, ele é uma aplicação web que você consegue utilizar tanto no seu celular, que hoje a tecnologia ajuda a gente para isso, quanto também você pode utilizá-lo na internet. E isso vai acelerar o nosso processo. Deixa eu colocar aqui no Instagram para o pessoal também. Deixa eu fixar aqui o comentário. Então, você pode utilizar o Ryan a seu favor, tá? E o legal dele é que, assim, gente, se você busca artigos em várias fontes diferentes, o que vai acontecer? Você vai poder detectar se tem um artigo duplicado. Então, ou seja, se tem 2 vezes o mesmo artigo. Se você tem 2 vezes o mesmo artigo, você não vai ler. Então, o que você tem que fazer ali? Tem que eliminar aquele artigo que está duplicado. Então, o Ryan vai te ajudar com essa ferramenta. Eu uso o Ryan direto. Eu quero entender mais sobre um determinado tema que eu tenho dificuldade, que eu não sei o que fazer, que eu não sei o que eu vou aplicar. Eu vou lá e faço uma busca na internet e coloco no Ryan. Muitas pessoas acham que o Ryan é só para quem conduz revisão sistemática ou revisão integrativa. Não, gente, não é. Você pode utilizar o Ryan em qualquer circunstância. Então, se você está aí fazendo a sua revisão bibliográfica, se você está fazendo o marco teórico do seu TCC, da sua dissertação, da sua tese, você pode usar o Ryan para otimizar essa busca. E no final, gente, ele vai te dar uma planilha, que você vai delimitar o que você quer nessa planilha. Ele vai te dar uma planilha com os artigos que você selecionou. Agora, olha a facilidade. Pensa aqui comigo. Você está fazendo um marco teórico e você precisa mostrar um quadro síntese para o seu orientador. Você precisa mostrar esse quadro síntese. Quando você vai mostrar o quadro síntese, você vai ter que pegar artigo por artigo para poder digitar tudo e fazer o quadro síntese. E aí, com o Ryan, na seleção dos títulos e resumos, você já vai ter aí 50% do quadro síntese. Por quê? Vai ter as informações do artigo, boa parte já estarão digitadas porque você captou isso dessa lista de referências da internet, e aí você só vai ter que completar com aquelas informações que não estavam ali dispostas dentro daquele trabalho. Então, você vai economizar o tempo de não ter que digitar, por exemplo, o objetivo, o título, o nome do autor, o ano de publicação. Então, isso, gente, você acha que não economiza tempo, mas economiza tempo demais. E aí depois você só vai ter que ajustar esse quadro para o seu documento do Word. Então, você tem que começar a usar essas ferramentas como um caminho para facilitar a sua jornada. Existem muitas outras ferramentas, mas eu quero falar para vocês de uma última ferramenta que nós utilizamos
todos os dias aqui, de maneira prática, que se chama WhatsApp. E para que serve essa ferramenta de maneira objetiva e prática para a gente construir o nosso artigo científico? Você pode criar um grupo com você mesmo e fazer o registro de ideias. Eu quero falar mais de uma ferramenta legal. Você pode fazer aí o registro de ideias. E quando você faz o registro de ideias, você não esquece. Às vezes você está aí na universidade, ou então você que é professor, está também numa instituição, e você fala assim, caraca, tive uma ideia muito legal agora sobre um determinado tema. E aí eu vou lá e registro. Olha, tive uma ideia disso, assim. Grava. Por que grava? Porque às vezes você não tem tempo de registrar num papel a sua ideia. E quando você grava, que você fala, você depois pode transpor isso pelo papel com uma dica assim fantástica. Deixa eu responder aqui. O Ryan é parecido com o Mendeley? Qual seria a vantagem do Ryan? Não é parecido com o Mendeley. A função dele é diferente. O Mendeley é um gerenciador de referências que você capta os artigos que você precisa, vai ter o título, vai ter o resumo daquele artigo. Você até pode ler alguns artigos lá, se você quiser, e você vai depois pegar essas referências e colocar lá dentro do seu editor de texto, como por exemplo o Word, tá? Então a função dele é gerenciar referências. A função do Ryan é otimizar sua leitura de tipos e resumos. O Mendeley vê duplicada? Vê também. Mas pelo Ryan, você já vai poder selecionar diretamente os artigos. A funcionalidade que ele tem é você poder marcar o sim, o não, o talvez, gerar essa planilha pronta e você também poder fazer essas leituras pelo aplicativo do seu celular de uma forma rápida. Então, ele faz sincronia dessas referências. Também o Ryan tem um dicionário de palavras que otimiza a sua busca e ele faz uma identificação automática de termos que potencialmente você pode querer utilizar. Por exemplo, eu quero só estudos de coorte. Então, ele vai observar, ele usa um pouco de aprendizado de máquina para observar quais que tem estudo de coorte e já faz uma pré-seleção para você. Então, é um pouco de algo que a gente chama de uma automatização das etapas, sabe? Então, ele acelera para você um pouquinho. Então, são ferramentas diferentes. Bem, você gravou o seu áudio no WhatsApp durante o dia, porque você não ia ter tempo de falar ou então de escrever aquilo naquele momento. Quando você chega em casa, sabe o que você pode fazer? Aquela ideia que você falou, você vai abrir o Word, vai ter lá gravação por voz e você vai colocar o áudio para o Word ouvir e ele vai digitar para você a sua ideia. Então você está otimizando o seu tempo, porque você gravou e aí você não vai ter que ouvir e digitar. Automaticamente o próprio programa vai fazer essa digitação para você e que você vai conseguir fazer ali o texto que você só vai fazer o quê? Corrigir. Então, gente, escrever cientificamente vai ficar muito mais rápido. Que bom, Sandra, que você gostou das ferramentas. Utilize, explore ao máximo essas ferramentas, porque elas são sensacionais. Gente, então amanhã a gente tem mais live. Quem ainda não se inscreveu na Semana do Artigo Científico, se inscreva nesse evento, que eu vou falar muitos detalhes para a redação do artigo, como você vai destravar, como você consegue aplicar isso na sua rotina, como você consegue fazer de maneira mais prática e objetiva essa construção científica, entendendo a lógica de se escrever cientificamente de uma maneira mais prática, de uma maneira mais objetiva. Não precisa ser sofrido, não precisa ser difícil. A gente tem que fazer esse caminho ser mais leve. Então, vamos pensar que escrever cientificamente
é sim uma jornada mais simples, mais leve e mais tranquila, tá bom? Então, gente, um beijo. Vejo vocês amanhã, que amanhã é 7h07 a live, em que eu vou falar para vocês um pouco mais sobre essa nossa jornada acadêmica. Um beijo, até a próxima.